Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui nos estúdios do Expresso já estamos muito bem acompanhadas de uma pessoa afirmativamente afrontosa, nome do coletivo que cofundou, entre investigações académicas e confrontações artivistas. Rodrigo Saturnino, ou simplesmente Rod, tornou-se alvo de censura em 2020 ao desafiar normatividades na Feira Gráfica num episódio que levou à suspensão do evento. 2 anos depois, voltou a estar na mira dos censores nacionais com a frase "Não foi descobrimento, foi matança", hasteada numa bandeira gigante exibida no MAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. Sempre pronto para abanar estruturas e derrubar barreiras, o nosso convidado também enfrenta algoritmos a partir da especialização em Sociologia Digital. Bem-vindo, Rod. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Rod, tu chegaste recentemente aos 50 anos. Ai, é verdade! Que celebraste como um marco importante da tua vida. Sim. O que é que esta idade representa na tua história, iniciada lá do outro lado do Atlântico, em Jequitibá, Minas Gerais? Ai, tão lindo, saudade. Sim, eu venho de uma cidade bem pequena de Minas Gerais, que quase ninguém conhece. E é verdade, você falou o nome dela, assim, não é todo mundo que fala, né? Mas eu acho que representa até isso, essa questão de ter 50 anos, meu Deus. Mudou tanto essa concepção da idade em relação à imagem, né? Eu acho que uma pessoa de 50 anos, há 50 anos atrás, é uma pessoa de 120 anos hoje. E eu não me sinto, assim, colado com a ideia, né? Do que a idade representa, né? Eu acho que isso é tão interessante porque são outras... você tem outra leitura do que é ter 50, ou a questão do gênero também hoje não está mais colada a categorias muito tradicionais. E a idade eu acho que acompanha isso. E o etarismo tem essa coisa, né, de te colar muito numa... 50 tem que fazer isso, tem que agir assim. E eu não me sinto. Eu acho que uma virada... Eu até estava falando para vocês mais cedo, essa coisa de ficar revisionando muito você mesmo, né? Eu não tenho feito essa revisão com muita crítica, como eu fazia há uns anos atrás. Acho que eu tô me sentindo um pouquinho mais libertado, assim, mais livre dessa procura de se encaixar dentro, por exemplo, da idade, né? Já que você tocou nesse assunto, então todo mundo fala, você não parece que tem 50. Aí eu pergunto, mas o que é parecer com 50 anos? É o quê? Velho, barrigudo, desistiu da vida, sabe? Entregou tudo. E entregou a quem? Exato. Então, eu acho que eu nunca me senti assim, né? Então, eu acho que tem essa coisa um marco nessa virada, talvez, dessa idade não estar colado à expectativa das pessoas sobre o que é ter 50 anos, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Se a pessoa, isso não combina com você tem 50 anos. Eu falei, olha, desculpa. Mas eu vou, né, seguir o que eu quero, seguir o que eu entendo que eu posso fazer, na questão da liberdade. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho sentido com mais força, de não ter que
atender muitas expectativas, né? Ou nenhuma, porque isso é muito armadilhoso, né? Atender expectativas, porque é a frustração na certa. Sim, sem dúvida nenhuma. Jequitibá. Ai, Jequitibá. Ninguém conhece, né? Ai, e a tua linguagem corporal, né? Sim, Olha como ele está tão alegria, feliz. Há uma alegria quando tu dizes Jequitibá. Porquê? De onde é que vem esse... Minha história tá lá um pedaço, né? Eu vivi não muitos anos lá, eu saí bem cedo de casa, minha história é muito particular, porque eu fui estudar fora da cidade. A cidade é muito pequenininha, tem 5 mil habitantes, então é uma vilazinha mesmo. E a cidade do lado, fica 30 quilômetros, tem 200 mil habitantes. Então já é uma mudança muito significativa. Eu fui estudar, fazer o 5º ano, com 10 anos de idade. Eu saí para poder morar com meus tios, para fazer o 5º ano já com 10 anos. Depois disso, eu nunca voltei a morar com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, assim, regularmente. Com 14 anos, eu tava morando sozinho já. Numa casa. Sério? Sério. Meu pai e minha mãe alugaram uma casa, eu queria morar sozinho. O meu senso de independência foi muito prematuro, né? Eu acho que tem essa característica também. Ele é homem, né? Lido como homem, então ele que siga e faça o seu caminho, que aprenda a ser Pois é, homem. exato. Me empurraram de uma forma assim, que era o jeito daquela época. E eu fui morar sozinho com 14 anos, então eu vivi pouco tempo em Jequitibá. Tipo, eu tive essa relação, foi muito fragmentada. E depois disso eu fui para Belo Horizonte, que era a capital, e de Belo Horizonte eu vim para cá. Então, tipo, eu morei mais anos fora de Jequi, que é como a gente fala. Então tem essa relação de tentativa de aproximar desse lugar. Minha família toda tá lá, a maior parte tá lá. Minha mãe, meu pai, alguns irmãos estão lá, outros não. E é uma cidade muito típica mineira, né? Aquela coisa de família, todo mundo se conhece. É uma coisa bem assim, a gente fala que é bem roça, né? E eu desenvolvi ao longo dos anos um afeto muito mais forte, porque também eu fui mudando uma relação que é muito... no Brasil, infelizmente, ainda é muito pejorativa dizer que você vem do interior. Tem uma relação ainda muito assim, rural e campo e cidade. Existe isso. Se você vem do interior, você não é tão bom enquanto alguém que é da capital. Então isso é um marcador social que ainda existe muito no Brasil, que é perguntar da onde você é. É uma das perguntas muito básicas que as pessoas do Brasil fazem para marcar a sua origem social. E fala-se nos retirantes, não é? Sim, dos retirantes, das pessoas que são pessoas do interior, na verdade. É assim que se fala. E eu, por muitos anos, alimentei esse preconceito também, sabe? De não dizer que eu era do interior. Por causa disso. Mas hoje eu sinto muita uma vontade, porque eu vejo o meu trajeto e aonde eu fui andando, até onde eu fui chegando, e fico pensando, gente, eu saí de uma cidadezinha minúscula e fui fazendo um caminho, assim, sozinho, mas acompanhado ao mesmo tempo, sempre com a supervisão dos meus pais, de longe. Mas eu me sinto muito orgulhoso desse trajeto, sabe? E depois você vai ver na história tantas pessoas que vêm das cidades assim pequenininhas e que depois explodem, né? É muito engraçado, mas ainda assim existe esse preconceito de falar que você é da roça. E com que idade é que tu vieste para Portugal? Eu tinha 31. Tinhas 31. Terminei a faculdade de jornalismo em 2006 e depois vim para cá em 2007. E como é que foi o impacto da tua chegada em Portugal? Então, foi engraçado, porque eu não estava planejando vir para Portugal, eu nem fazia ideia, assim, que eu iria parar aqui um dia. Eu estava trabalhando no setor do jornalismo muito intensamente. Eu criei uma agência de comunicação com uma sócia, e a gente estava trabalhando muito e até estava ganhando um dinheiro ótimo. Era na época da Dilma no Brasil. O Brasil estava numa situação bem boa, assim, financeiramente. E eu estava trabalhando bastante e me senti entrando num mundo muito corporativo. E aí eu fiquei, eu não vou dar conta, porque o corporativo exige muito uma
face meio dupla. E eu não consigo, porque eu não consigo ser... Como é que eu vou explicar isso? Eu sou muito frontal, assim, eu sou muito direto, faz parte de uma ingenuidade das pessoas do interior, de serem muito, assim, abertas e falar e confrontar. O mundo corporativo exige outro comportamento, né? Que você tem que ter ali um jogo de cintura para agradar uma clientela. E eu estava assim já cansado desse movimento e resolvi então parar. Eu saí da agência, entreguei a minha parte da agência para minha sócia e falei, vou mudar, fazer uma mudança aqui na minha vida, e resolvi continuar os estudos aqui, fazer um mestrado. E aí eu vim em 2007, aí fiz um mestrado, fiz um doutorado, um doutoramento, né? E depois fiz um pós-doutoramento. Eu fiquei dentro da universidade, tipo, 16 anos aqui. São muitos anos. São muitos anos, né? Qual foi o foco das tuas investigações durante todo esse tempo, esses 16 anos? Simples, foi a internet. Sempre. Por quê? Sim, Geek. porquê? Sim, porque a internet era o lugar, na época, que fazia a aproximação imaginária com aquilo que eu tinha deixado para trás. Era o jeito de conectar. Então, eu usava muito a internet, era 20 anos atrás, praticamente, né? Era uma outra forma de comunicar. Mas a internet ainda era esse espaço que me permitia estar com um contato mais diário. Tem 20 anos que eu tô aqui, eu ainda falo mineirês, eu continuo com o meu sotaque. Eu não falo português de Portugal, não uso o acento, não sei fazer. Porque eu acho que isso me mantém colado à minha identidade original. Sim. Então, quando eu converso com a minha mãe, né, eu tenho um registro de mudar a forma de falar, que é a que ela fala. Então, a internet naquela altura me ajudou muito a manter esse laço. Então eu falei assim, eu quero estudar como os outros imigrantes que vivem aqui em Portugal utilizam a internet para poder manter esse laço imaginário com o seu lugar de origem. Daí eu fui fazer uma pesquisa sobre o Orkut. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, que foi tipo, fortíssimo dinossauro. no Brasil. Sim. E Cá nunca teve grande expressão. Aqui era MySpace, né, na época, teve esse momento. Não faço ideia, que eu também não estava lá. Mas o Orkut era muito utilizado pelos brasileiros. Daí eu fui então estudar como é que os brasileiros aqui utilizavam o Orkut como ponto de referência para manter os laços imaginários com a sua origem, né? E aí fiz uma tese sobre isso, que foi inclusive publicada pelo antigo Alto Comissariado, ACM, sobre isso. E daí eu desenvolvi outros estudos na área da internet, sempre focando no utilizador, não na ferramenta, porque isso era uma coisa que eu reparava muito nos estudos da comunicação, que sempre os estudos da comunicação, eles focam nos mídias, nos produtos, nos objetos, e menos no comportamento do utilizador com os objetos, né? Como é que eu me relaciono com aquilo, né? O que aquele mídia faz comigo enquanto pessoa, qual é essa relação. Então eu sempre foquei em todos os meus estudos na academia sobre a relação do utilizador com o meio, no caso a internet. É o sociólogo, não é? Exatamente, comportamentos. Daí que vem a sociologia. Os movimentos. Sim, vem essa conexão com a sociologia, que é mesmo um estudo do comportamento humano. Tu falaste sobre a questão do sotaque, não é? Tu alguma vez sentiste pressão para o abandonar, para o adequar aquilo que em alguns momentos te era transmitido como a forma certa de falar o português? Demais, né? Eu tenho muitas histórias de xenofobia, infelizmente, de racismo, infelizmente. Até de racismo intelectual, né, aconteceu, e o racismo intelectual tem a ver com isso, né, que você, coloca a pessoa no lugar de inferioridade porque ela não consegue chegar naquele nível que você considera adequado. No caso, a língua é um marcador também da sua origem, né. Eu tive um exemplo clássico quando eu escrevi minha tese de doutoramento, porque eu escrevi ela toda em português do Brasil, e isso foi em 2011. Era uma outra relação.
Então eu tive um momento ali e eu acho que isso até existe, infelizmente, nas universidades, de que é essa falsa afirmação de que o português do Brasil não é tão compreensível quando eu utilizo ele aqui, né? Então eu tive que fazer um statement dentro da minha tese explicando o motivo de utilizar o português do Brasil e não o português de Portugal, né? Porque eu acho que seria injusto, né, da minha parte forçar isso em mim, até porque o acordo ortográfico existe há tantos anos. Exato. E eu posso utilizar ele como base, né, de afirmação para isso. Então, acho que isso é um exemplo. O fato de eu ter sido questionado do porquê que eu estava escrevendo a minha tese no português do Brasil e não no português de Portugal. Ainda assim, eu ainda fui, de alguma forma, obrigado a usar algumas palavras na tese que não eram palavras da gramática brasileira. Tipo, eu não entendi o motivo, mas eu aceitei. Por exemplo, simples, eu falo muito na minha tese sobre controle, porque a internet e minha tese de doutorado foi sobre pirataria. Então tinha a palavra controle era muito presente. Aí, não pode, tem que ser controlo. Sim, exato. E eu falava, meu Deus. Então, e esses detalhes, eles informam você de que você não está completamente assimilado. Embora você esteja integrado, você não está assimilado, né? Que são duas coisas diferentes. E nem sei se eu estou integrado, mas eu acho que essa palavra, vocês percebem. Então, são coisinhas. E isso aconteceu de um jeito institucional mesmo. Não foi no cotidiano. Porque se a gente for falar do cotidiano, da nossa relação com as pessoas na rua, nossa relação com as pessoas que nos atendem nos restaurantes ou nos órgãos públicos, é outra história, né? Mas isso foi mesmo feito institucionalmente. Eu fui, não vou dizer obrigado, mas sim, tive que alterar algumas palavras. Há uma pressão e tu sabes qual é que é a consequência de tu não cederes de alguma forma em algumas áreas. Sim, mas é uma luta, é um campo de luta também, uma luta semântica mesmo, né? Que você utiliza a língua como representação verbal da sua origem, sem dúvida. E se eu não entendo assim, eu entendo, de alguma forma eu entendo algumas pessoas que aprenderam a falar português de Portugal. Pode ser uma estratégia, né, de proteção, uma estratégia de sobrevivência, de conseguir penetrar rapidamente dentro de um mercado. Eu entendo que pode ser isso, mas da onde eu venho, a minha formação não me colocou nesse lugar, não me permitia fazer isso. Eu não vou alterar o jeito que eu falo, né? Porque isso aqui é uma questão mesmo de expressão vocal, é o acento, para poder comunicar, sendo que a língua, né, a base dela é a mesma. Então, aconteceu muitas vezes. Mas tu entretanto estás cá há quase 20 anos, não é? Vais fazer 20 anos. 2 décadas. Mudou muito. Portugal mudou muito mesmo. E ficou mais limpo também, que era bem mais sujo há 20 anos atrás. A que níveis? Agora Sujo na rua. Ok. Literal mesmo, estava a ser literal. Sim, era mesmo sujo. Eu lembro do intendente ali, da praça do intendente. Não tinha nada a ver assim há 20 anos. Chão mesmo, não tinha nem asfalto. Sim. Lisboa estava muito diferente. Mas olhando para trás, para esse teu início, não é? E numa fase inicial até estavas aqui a trazer o Descansa em Paz Orkut, não é? Agora como é que se faz essa ligação? Se tivesses de voltar a fazer uma tese com esse olhar, com essa perspectiva de como é que a comunidade se relaciona com as suas comunidades de partida, não é? Qual é que seria o veículo? Seria possível escolher apenas um? Sim, eu escolheria um, sim. Inclusive, é o que eu utilizo. Acho que eu estudaria ele. Óbvio que está estudado, mas o WhatsApp inventou a roda de novo no Brasil, sem dúvida alguma. Essa é a rede social que as brasileiras utilizam. E é uma coisa assim, intensa. Por exemplo, eu falo com a minha mãe
todos os dias. Eu já falei com ela hoje. E é lindo. Lindo filho. Sim, Assim, todo sim. dia. Hoje ela me sim. perguntou: ai, você tá passando aperto aí, né? Porque eu tô trabalhando agora como freelancer, não tenho mais contrato. Artista, né? Artista Sim. é assim. Estamos aqui todos no mesmo Bem-vindo barco. a este Bem-vindo clube. ao mundo do freelancer. E a mãe tá preocupada. Aí eu falei, Claro. ai, mãe, eu tô lutando como toda gente. Aí ela falou assim, é isso mesmo, é uma luta sem fim. Eu falei, sim, mas né, é luta todo dia. Mas o WhatsApp, ele aproxima. Eu sinto menos saudade, por exemplo, da minha família, assim, né, quando eu tenho esse contato ativo. Então o WhatsApp, ele ajudou muitas pessoas a, por exemplo, diminuir níveis de ansiedade, porque você consegue resolver coisas com muita rapidez. Um exemplo que não existe em Portugal ainda, mas existe no Brasil. No Brasil, a gente consegue resolver vários problemas através do WhatsApp com empresas e instituições do governo. Como assim? Você consegue comunicar com um órgão do governo e resolver, pedir uma declaração por WhatsApp. Ah, tem essa via direta. A via direta mesmo, não é robô, não. Assim, você consegue mesmo, você consegue fazer compra, você consegue marcar um atendimento. Eu converso, por exemplo, com os médicos da minha mãe pelo WhatsApp, com o dentista dela, pergunto como foi a sessão. Sim. Há uma Então, proximidade diferente. É uma coisa que resolveu muito um problema de escala. Porque o Brasil é muito grande. Sim. Então, os serviços, no meu ponto de vista, melhoraram bastante por causa do WhatsApp. E não é outro aplicativo. Então, o WhatsApp, eu acho também, a empresa percebeu e foi criando ferramentas que facilitam esse vai e vem entre cliente e consumidor. Não é só a questão afetiva que o WhatsApp resolveu, de certa forma, para quem está longe, porque eu consigo resolver problemas da minha família utilizando o WhatsApp. Eu consigo contratar um pedreiro que vai lá na casa da minha mãe resolver um problema do cano, entende? Então, ele criou esse universo de utilidade mesmo social. E é uma ferramenta que foi sendo pensada e repensada para ser muito simples. E aí deu certo. Claro. E tu há pouco referias, ou fizeste esta partilha do nem sei se estou integrado, qualquer coisa assim do género. O que é isso de estar integrado? Eu acho que a integração é uma palavra completamente neoliberal, que ela funciona só para poder fazer política pública, né? Enfim, de ação social. Mas, na verdade, você nunca é integrado. Eu posso te dar vários exemplos de como eu não estou integrado, né? Eu continuo trabalhando sem contrato. Se eu tento fazer um concurso, dificilmente eu vou ser contratado. Eu tenho exemplos de vários amigos que enviam currículo e nunca são chamados. Ou seja, o imigrante, ele ainda tem essa característica em Portugal de ser uma pessoa estranha, que não pode ser integrado na sociedade. Veja a questão, por exemplo, dos professores que vão ensinar numa escola de crianças e são brasileiros. Olha o drama que é. Não é isso aí? É um exemplo clássico de que não existe integração, né? Ou não se quer uma integração, né? Porque nem sequer há a aceitação do português que vem do outro lado do Atlântico. E eu estive a falar sobre isso com um grupo de educadoras de infância há 2 ou 3 dias. Pois, então. Eu estive a falar exatamente sobre isso. E eu converso com os meus amigos estrangeiros, por exemplo, que são dos Estados Unidos e que são da Inglaterra. E pergunto, acontece isso? Não acontece. Não acontece, é diferente. Ninguém reclama de um norte-americano dando aula na Inglaterra. E são acentos diferentes, o sotaque é diferente, as palavras são diferentes, mas a gramática é a mesma. O que existe aqui com a gente em Portugal é um ranço que ainda dura depois de 500 anos, verdade. que eu não entendo por quê. Nem 500 anos resolveu esse recalque português, né, nacional. E está-se a perder muito talento. Não sei o motivo. Exatamente. Toda vez que eu converso, eu tenho muitos amigos estrangeiros. E todas as vezes que eu converso, eles perguntam, mas meu Deus, já passaram 500 anos. Né? Tipo, não se entende.
Eu não entendo. Passaram 500 anos de algo que não foi descobrimento, foi matança. Exatamente. Palavras tuas. Pois. Uma frase cara pra minha vida, inclusive. Mas que explodiu no mato, mas que tu até já tinhas utilizado antes, não é? Sim, Ali no já. Intendente. Antes, não. A primeira vez que eu escrevi essa frase foi na manifestação sobre a morte do George Floyd. Eu fiz um cartaz e fui pra rua com ele. E depois eu comecei a experimentar a frase em outros contextos. Foi daí que eu fiz aquela faixa, que primeiro foi para o Largo das Residências, onde eu era ali no Intendente antigamente. Aí depois é que foi pro Mate. E queres nos contar um pouco mais sobre esse episódio? Eu adoro essa história. Então, por favor. Eu lembro-me de uma notícia na Veja. Sim, na Veja, pois foi também. Foi mesmo, aquilo foi horrível. Conta, como é que tu foste cancelado? Na verdade, eu não fui cancelado. Aquela matéria da Veja foi jornalismo bem mal feito mesmo. Esse jornalismo de sensacionalista mesmo. Pra chamar a atenção. Decepção da Veja na minha vida. Enfim. Mas tu tinhas ilusões com a Veja? Tinhas algumas? Olha que quando eu fazia jornalismo no Brasil, em 2002, 2003… mas aquilo deu uma guinada. A Veja não era daquele jeito, não. A Veja tentava ser tipo a Times de Nova York, sabe? Aquela coisa de perfil na capa, mas piorou bastante mesmo, infelizmente. E a matéria que fizeram comigo, ela foi muito sensacionalista mesmo. Coisas que eu nunca tinha dito que foram colocadas ali. Mesmo, eu não disse praticamente nada daquilo. Eu tenho a gravação, que a gente fez uma entrevista por WhatsApp. A jornalista me enviava as perguntas e eu devolvia a ela as respostas em áudio. Então eu tenho os áudios. Mas sim, e eu ainda tentei, eu disse pra ela. Ela corrigiu, inclusive. Se vocês fizerem uma análise do que tá escrito no site da Veja, não é o mesmo que tá escrito na revista impressa. Porque no site ela corrigiu. Mas na revista já tinha sido impressa. Poxa, não dá pra voltar atrás. Até e isso tu tens aconteceu. a revista? Não, Física, mas minha tia tem. A minha tia comprou. Óbvio. Mãe, tia, tu na Veja, família, tu na Veja. Numa cidade de 5 mil pessoas, meu Deus, meu sobrinho tá na Veja. Sim, mas estavas a contar o episódio. Então, eu fiz essa faixa. E aí eu fui convidado pelos curadores dessa exposição que ia acontecer lá no Mate, foi em 2022, né? E os curadores vieram até mim, depois, como é óbvio, do caso da Feira Gráfica, etc e tal. Foi outra situação? Foi é outra importante situação, também, se calhar… caso de estudo, né? Se quiseres em nota de rodapé, mas só para trazer um bocado. Maravilhosa essa história também. Está vendo, eu trato super bem nisso. Eu tenho um psicoterapeuta interno. Tu estás bem, com certeza. A leveza com que estás… Eu tenho um psicoterapeuta interno que vai cuidando de mim aqui dentro. E nessa altura ainda falamos trocamos ainda umas mensagens sobre o assunto. Né? Mas a senhora sabe muito bem também. Sei. Mas conta aqui para os nossos ouvintes ficarem a saber também. Então, eu fiz essa faixa, como é óbvio, sabendo do impacto que ela ia criar. A frase, né? Uma frase muito simples, mas que trabalha muito com a identidade nacional, que ainda é reproduzida, né? A coisa dos descobrimentos, do Império Português. Então eu falei, vou fazer uma frase mais provocativa e ver como é que ela é recebida, né? Pelas pessoas. Então eu expus isso lá no Largo das Residências em 2021. Acho que foi no ano anterior. 2021, e depois quando me convidaram para essa exposição no Mate, os curadores já vieram com uma proposta. Eu queria que você colocasse essa obra sua. E me mandaram, pode ser essa aqui? Eu queria que fosse essa. Eu falei, pode ser. Mas eu queria sugerir essa faixa. Não estava na curadoria inicial. E aí, os curadores acharam a ideia muito boa, mas não decidiram nada porque tinham que ter o aval do museu. Era uma frase que poderia ter algum tipo de efeito negativo, né? Dependeria, então, da abertura do Mate para aceitar ou não. E eles levaram aquilo em reunião e aquilo ficou
por um tempo sem resposta, até decidirem como iam fazer. O diretor, que era o João Pinharana, ainda aceitou a proposta e queria colocar a faixa na frente, na entrada do mate. Essa era a ideia. Mas aí, né, voltaram atrás um pouquinho e resolveram aceitar e colocar a faixa lá dentro da exposição. Mas foi isso, não foi uma escolha dos curadores, foi uma proposta que eu fiz e que eles, de modo muito corajoso, aceitaram. Uhum. E a repercussão foi muito interessante. Teve uma repercussão boa, negativa, positiva, como é óbvio. O museu recebeu críticas, inclusive, de ter aceitado aquele tipo de Traição trabalho. à pátria. Sim. Depois teve uma repercussão com alguns deputados. Uhum. E depois a faixa chegou no Brasil, né? Que aí foi outra história. Então, primeiro teve um momento português de histeria, assim, né? Dentro de uns grupos. E depois chegou no Brasil, que foi muito interessante a repercussão. Eu não expus ela no Brasil, mas chegou a notícia, né? De que um artista brasileiro tinha sido, sofrido xenofobia por causa de uma faixa que falava sobre a colonização. E teve uma repercussão lá e criou esse racha também entre dois tipos de pessoas, que é aquela que defende Portugal como o pai do Brasil, como né, o país que criou o Brasil, e as outras pessoas que entenderam, né, que era uma crítica sobre a colonização. Foi uma experiência muito boa, eu tive reações muito positivas, mas óbvio que eu recebi muitas mensagens de haters e, enfim, normal, né? Pra quem dá a cara no mundo do ativismo, é isso mesmo. E para quem está a desafiar também aqui um outro olhar e um outro pensamento. Qual era a nota de rodapé que estavas a Era a Feira Gráfica. A Feira Gráfica foi uma coisa inédita, né? O ineditismo do evento é a internet, né? De novo, é por causa dela que o caso se tornou inédito, nada mais. Porque se fosse no presencial, ficava no presencial. Exato, e estava feito, estava dito, não estava gravado, né? Aquilo tudo virou o que virou, escalonou do jeito que escalonou naquela época, porque era a internet, né? O meio de divulgação daquela conversa. E depois o ato de ter sido editada, censurada, né? Criou mais ineditismo aquele ato, né? Que era uma coisa feita para se discutir o ativismo, que depois foi censurada, né? Mas passou. Eu vou trazer só aqui um bocado de contexto. Portanto, tu estavas num painel de discussão em que se estava justamente a refletir sobre a questão das representações, não é? Através das artes visuais, das artes gráficas. Exato, exatamente. Tinha que ver com isso. E tu eras a única pessoa naquele painel que representava uma identidade diferente, digamos assim, em termos étnico-raciais. Sim. E tu trouxeste uma discussão que estava completamente alinhada com o tema que estava ali a ser proposto, e até estás a trazer aquela que é a dimensão que eu imagino que tenha também motivado o convite para que tu estivesses ali, não é? Porque traz um outro olhar, traz uma outra perspectiva. E apesar disso, quando tu ousaste... Ingenuamente, outra vez, lá está. Meu lado jequitibaense. O meu lado dessa pessoa que vem do interior, que é aquele que come quieto, que vem bem calminho. Mas... Chegou ali. E isso cria muito desconforto. Porque eu era uma pessoa completamente anônimo no meio das artes contemporâneas. Eu estava já dentro da universidade um bom período. Já estava ali, já tinha terminado o meu doutoramento. Mas dentro da arte contemporânea, ou dentro das artes gráficas, eu não era uma pessoa conhecida. Eu estava ali experimentando, né, desenhando principalmente e fazendo pinturas, e me colocaram nessa mesa com pessoas que eram ou que ainda são consideradas muito famosas e com algum tipo de respeito por um grupo de pessoas.
E aquilo, né, que eu fiz, a ingenuidade a Autenticidade. É mais isso, tava sim. tão presente ali Sim. que as pessoas perceberam. Eu fiz aquilo de uma forma não pensada no ataque. Não para afrontar. Não era Não, isso. foi muito genuíno. Foi uma Tu conversa. Eu- apontaste a ausência de Exato, corpos de que não representações. fossem não era hetero, mas que não fossem normativos. Principalmente porque aquela, né, o problema todo foi uma fotografia que representava uma cena de um filme, e o maior problema que existia era porque a fotografia não tinha sido atualizada em termos de representação visual de corpos, né? Então minha pergunta qual foi o processo criativo daquela foto, considerando que era uma atualização de uma obra da década de 70, né? Eu perguntei, por que não houve, então, essa atualização Sim. que aconteceu, né? E aí foi o que foi, né? Enfim. Mas E aí caiu o Carmo e a Trindade, como se diz por cá. E o que aconteceu, portanto, o desfecho também para ultrapassarmos esse capítulo hoje. Sim. O desfecho foi que editaram, portanto, a conversa numa Sim. fase inicial e deixaram-te a falar sozinho. Sim, portanto, tiraram os outros da conversa. Pronto, porque lá está, a argumentação que se seguiu não foi bonita, Sim. vamos colocar nestes termos, e as pessoas optaram ou pediram à organização para saírem, não é? Para saírem. Exato. E pronto, e tu apareces ali a falar sozinho. Depois, entretanto, o vídeo original começa a circular e depois a organização recua. Enfim, foi todo um carnaval. Mas um Muito carnaval daqueles, E hein? pra quem quiser, pra quem tá ouvindo, quem quiser saber do caso, tá tudo na internet. Existe um dossiê feito com toda a explicação. Eu escrevi, né, como eu vinha do mundo acadêmico, eu escrevi um artigo que foi publicado na Revista Contemporânea, que é uma revista super importante das artes contemporâneas aqui em Portugal. Então o artigo tá lá. Qual é o nome do artigo? Lembras? Agora eu não lembro. Tu tens tanta coisa tens tanta coisa escrita. É um aí. artigo sobre isso, tá na Revista Contemporânea, posso procurar. Vamos atrás. Mas é um artigo que explica do ponto de vista sociológico o que aconteceu ali naquele momento, né? Em termos de censura e racismo. Porque muita gente pensa assim, não foi racismo, não foi censura. Né? Mas quando você faz a análise, né, do procedimento, principalmente da organização em relação aos outros atores daquela conversa que tiveram o direito sobreposto sobre o meu, né, de dialogar. Eu fui retirado, né, foi me retirado o direito de dialogar. Então esse movimento vai informando como é que o racismo e a censura foram operadas ali de forma muito subliminares. É um artigo que vale a pena, além dos vídeos e outras produções. Case study. Virou um case study. Inclusive, ontem, no Festival de Música aqui de Lisboa, vieram me falar que esse caso foi levado de novo a público como um caso de estudo. E virou mesmo um caso de estudo. Aqui Achou o artigo? Sim, achamos. É um nome gigante, né? Exato. Temos aqui assistência fantástica. Exatamente. Portanto, o título é Estéticas de Silenciamento Racial e Censura através do uso de tecnologias coloniais no contexto digital. Viu? É um título chique. Bem académico. Sim, então, mas tem que falar a mesma língua, né? Tem que falar a mesma língua mesmo. Não, isso eu aprendi. Escrever artigo acadêmico eu aprendi. Podem não ser os mais... Os melhores, mas sim, comuniquei e registrei. Tá importante. Está registrado. Porque a internet não perdoa. Não. É isso. Aliás, lá já para sempre. Aqui já falaste, obviamente, várias vezes da internet. E eu estou aqui um bocado curiosa enquanto estava a navegar aqui uma série de coisas sobre ti, não só na internet. Sim. E também a sentir-te, e apanhei assim uns vídeos também. Bem, essa risada... Camei. Adoro. A construção do algoritmo está nas mãos de quem? Dos engenheiros de informática. Sim. É a resposta na ponta da língua. Pronto. E quem são esses engenheiros? São pessoas brancas, principalmente do mundo anglo-saxônico, tá vendo? Parece que a gente combinou. Vocês combinaram? Não! É porque isso é uma coisa assim tão... Parece tão tá tão ali, porque o algoritmo é a linguagem que a máquina utiliza para poder conversar, se comunicar e
né, proceder ali nas suas funções. E, como é óbvio, ela recebe uma educação, né? Antes, ela não surgiu sozinha, né? Embora hoje, né, a máquina já consiga se autoeducar. A máquina já se consegue autoeducar. Sim, já se autoeduca. E o começo disso não foi assim, ela precisa ser informada, é como um baby, né? Você tem que informar, ensinar a falar, é mais ou menos esse princípio. A analogia não é a melhor, mas é mais ou menos a partir desse princípio, para os ouvintes entenderem um pouquinho. E a informação que a máquina recebe, ela é produzida fora dela primeiro. Então eu preciso ter um juízo de valor constituído para poder informar os meus valores para o baby. A criança é formada assim, com os valores que os pais e a sociedade entregam. Sim. Então, na sociologia, por exemplo, digital, quando eu vou analisar o comportamento da máquina, eu tenho que passar por isso, né? A máquina, ela recebeu uma informação prévia. E quem construiu, né, essa informação? Quem está educando a máquina? Esse que é o ponto principal quando a gente vai falar sobre racismo algorítmico, né? Porque ela é reprodução da sociedade, né? Que domina aquela informação que vai entrando ali. Hoje, óbvio que isso está muito mais fragmentado porque nós educamos a máquina, né? Quando eu falo agora, o WhatsApp está ouvindo a minha conversa e isso é fonte de informação, né? Para a máquina, imaginando a máquina como um ser assim, superior do mundo da tecnologia, né? Aquela ideia de Matrix. Mas sim, como infelizmente a questão da representatividade dentro do mundo da informática ainda prevalece muito por pessoas brancas do mundo anglo-saxônico, os valores que essas pessoas recebem, nós sabemos quais são, né? Ainda existe muito racismo no seu comportamento. E quando eu estou falando racismo, é uma coisa generalizada, não quer dizer que os engenheiros de informática estão gritando pretos na rua. Não é isso. Porque muita gente acha que não é racista porque não chama a outra de preta. Coloca o racismo num lugar muito simplificado. De ataque direto, não é? Exatamente. Não é isso. O racismo está fragmentado no seu comportamento, nas suas escolhas, na forma como você pensa, por exemplo, a falta de representatividade dentro dos vários campos da sociedade. E a engenharia de informática, ela é um lugar que, infelizmente, permanece como um domínio de pessoas que vêm de grupos privilegiados, que são pessoas brancas anglo-saxônicas. E acontece até hoje, né, casos de racismo algoritmo, embora eles tenham sido, em vários casos, alterados por questões mesmo de denúncia, de pessoas que estão ali atentas ao que está acontecendo. E tem vários casos. E tem casos na tecnologia que não estão ligados nem ao algoritmo. Estão ligados, por exemplo, ao nível, vou te dar um exemplo simples, ao nível de emissão de infravermelho que faz, por exemplo, a porta do supermercado abrir. Para a porta abrir, existe uma emissão de um raio que você não enxerga. E é pela presença. Ele tem que bater na sua pele, no seu corpo, onde foi, e devolver a informação para aquele dispositivo, para o dispositivo abrir a presença. Antigamente, alguns dispositivos não eram fortes suficientes para penetrar peles que não fossem brancas, porque a pele branca tem um nível de melanina muito baixo e ela é fácil de penetrar um raio solar, por exemplo. Por isso são mais frágeis, digamos assim. A pele com mais melanina, ela tem um bloqueio maior a certos tipos de raios infravermelhos e ultravioletas. Bem geek que eu tô falando. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo. Mas é isso, então, alguns dispositivos foram criados sem ter isso em conta, de que existe uma variação de cor de pele. Então, o raio tem que ter uma potência mínima para conseguir penetrar vários tipos de pele. Tem um vídeo clássico no YouTube, que é a pessoa fazendo um teste na tentativa de abrir a água de uma torneira automática. Você fica ali passando a mão e não vai. Outro exemplo, os relógios de saúde, né? Que medem seu batimento. E o batimento cardíaco. Tem casos de estudo, inclusive registrados em artigos acadêmicos, sobre relógios que mandavam informação errada sobre o paciente, porque o relógio não tinha capacidade suficiente
de emitir um raio que ultrapassasse a melanina de uma pele mais escura. Então ele não conseguia fazer os dados biométricos de forma fidedigna. É um defeito da tecnologia que foi produzida sem ter em conta a diversidade de cores de pele. Então aí é que você vê o racismo operando. Então, não é só algorítmico, ele é tecnológico também. Há uma frase que tu tens, já trouxemos aqui, aquela que te cancelou, segundo a Veja. Mas tu tens uma outra que também traz aqui uma possibilidade, que não é tua, mas é que tu tens utilizado algumas vezes, que é o futuro é queer. Adoro, é verdade. Adoro, Força. é verdade, o futuro é queer. Porque o futuro, o queer é esse confronto, é esse contraste, é essa luta sem fim, que a minha mãe me disse hoje. Essa tentativa de desencaixar de expectativas, de ter 50, mas parecer ter 20, de fazer essa mudança mesmo, né? Em alguns tipos de valores. É transgressão? Não é transgressão, porque senão você considera, assim, você considera uma coisa errada, como se fosse uma coisa errada. Isso. Se eu falo que eu sou um transgressor, eu tô colocando uma coisa correta na minha frente, assim, tipo, que tá acima de mim. Há um valor de referência e depois eu estou a... Por isso que o queer tem essa característica de ser diferente. É outra coisa, é outro universo, é outra leitura do mundo, é outra explicação das coisas. Soma isso, tipo uma abertura de possibilidades, de olhares até. É outra perspectiva sobre as coisas, a vida, isso. O sentimento, a forma de estar. Pensa, por exemplo, nos reinos que existem. Existe o reino animal, existe o reino vegetal, existe o reino dos fungi. Ninguém pensa nos cogumelos como um reino. Mas eles são um reino, não é animal nem é vegetal. Eles são super específicos e têm as regras próprias. E vivem ali, escondidos, vivem no seu submundo, vivem utilizando, né, as coisas úmidas, fazendo a sua decomposição. É muito mal informado, né? Nós não temos uma relação como a gente tem com as flores e com os animais, com o cogumelo, com o mundo, com o reino, com o fungo, com o bolor, né? Que é esse reino à parte. Então, acho que o queer tem essa característica, sabe? De buscar uma autonomia. E a minha história de vida, desde novinho, é com essa palavra: independência, autonomia. Eu ia exatamente, parece que estavas aqui a sentir o que eu queria perguntar a seguir. Que eu estou com essa pergunta desde o início. Mas a viver sozinho aos 14 anos. Sim. Mas como é que isso aconteceu? Como é que tu te safavas? É muito novinho, né? Você 14 pensa anos hoje... é muito. Eu estou a pensar, meu filho com 14 anos a viver sozinho. Foi. Eu lembro perfeitamente, né? Porque, eu estava morando com a minha tia, com meu tio. E não é fácil, né, morar com parente, assim. Por mais que eles sejam fofinhos, mas enfim, é diferente. E aí, acho que eu estava incomodado, provavelmente. E eram 30 quilômetros, né, da cidade onde eu morava, da cidade dos meus pais. E eu perguntei, eu quero morar sozinho. E achei uma casa pequena, assim, de 2 quartos, sala e cozinha. E tinha um quintalzinho, eu lembro até hoje. Que era perto da minha escola, inclusive. Eu estava fazendo já primeiro ano, né, Como é que fala aqui? É o quê? O 5º ano? Não, o nono. Com 14 é 14 é o nono. 14 é o nono. Mais adiantado. É o 9º ano. E aí antes do secundário, eles falaram assim, sim, pode, a gente aluga e você mora lá. E eles pagavam tudo, como é óbvio, né? A renda, a comida, minha mãe ia toda semana pra ver como tava. Tinha esse acompanhamento. Sim. Eu tava sozinho, mas tinha uma supervisão, digamos assim, né? E depois eu convidei mais 2 amiguinhos pra morar comigo. Também de 14 anos? Eram novinhos, a gente fez uma espécie de república, assim. Eles também tinham tido essa experiência de aos 10 anos? Não, aos 14, não, né? não tinha.
Eu fui muito prematuro mesmo nisso, eu sei, né? Não, e agradeço os meus pais por isso. Foi uma experiência de vida super potente na formação de quem eu sou hoje, né? Em termos de, principalmente, autonomia do pensamento. Acho que isso foi importante. Claro que teve várias dificuldades, né? O desapego, a questão do afeto. É difícil, né? Eu era uma criança. Mas estás a dizer que agradeces aos teus pais. É um agradecimento que tu sentes agora, mas que não sentias antes, por exemplo? Eu sempre senti, porque meus pais nunca me incomodaram, assim, nas minhas decisões. Tem uma parte boa nisso, mas tem uma parte que não é tão boa. Porque a gente precisa de guia, né? É isso, a máquina tem que ser ensinada. E eu aprendi muito sozinho. Mas eu acho que foi muito por uma cultura baseada na questão heteronormativa. Que a minha leitura é que eu sou um homem cis e masculino, etc. Tudo bem. Então tem essa coisa de empurrar. Se eu fosse uma menina, lida como uma menina, eu duvido que isso ia acontecer. Ou seja, tem isso. Então acho que eles estavam pensando assim, deixa ele ir para ele se formar, né, como uma pessoa sozinha. É assim que se faz uma pessoa. Eu acho que era mais isso, sabe? Eu fui aproveitando, porque era uma vida de privilégio. Eu podia fazer o que eu quisesse. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Certo ou errado, não interessa. Eu fui experimentando. E meus pais, num jogo tanto de liberdade, mas também de distanciamento, né? Que tem esse jogo ali que não vou passar pano pra eles desse jeito. Tanto pano, né? Agradeço. Mas teve esse momento de, tipo, me deixar. Que hoje eu aproveito isso de uma forma positiva, mas não sei se seria assim, sei lá, com outra pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, sou muito calma, os meus níveis de ansiedade são muito baixos. Eu tenho ansiedade, mas não é a ansiedade que me paralisa. E outra coisa, eu aprendi muito a lidar com a minha ambição a partir de desejos que são realizáveis. Eu nunca desejo uma coisa que eu não vou conseguir, para evitar a frustração e também diminuir os níveis de ansiedade. Então eu peço, mas eu peço sempre coisas que eu sei que eu vou conseguir alcançar. Isso é um segredo da minha vida, assim. Um bom segredo partilhado, então, todo mundo tem que ter um sonho. Qual é o seu sonho, né? Tem essa pergunta. É muito dos filmes norte-americanos, né? Sim, com certeza. Já fiz essa pergunta quando era adolescente. Pois é. Tinha uma amiga que detestava, porque eu tinha muitos sonhos. E eu perguntava-lhe, mas qual é o teu sonho? E ela irritava-se com aquilo, e agora percebo. Sim, eu tenho sonhos, mas são sonhos que eu sei que eu vou conseguir realizar no longo prazo, talvez, não sei. Mas são mais planos, talvez. Eu acho que eu aprendi isso na vida, porque eu tava ali aprendendo muito solitário a me manter, né? Mas é óbvio, eu tive sempre o apoio financeiro, inclusive, dos meus pais, até onde eles puderam dar, né? Cuidaram da minha educação a vida toda, quando eu era criança. Mas, por outro lado, teve esse momento, assim, é difícil, né? Mas foi difícil. Muitos momentos foram muito, muito difíceis. Sim, porque mesmo a altura em que estavas com os teus tios, quer dizer, tios, por mais presentes que sejam, não são pais, não é? Não. E quinto ano, não é? O equivalente ao quinto ano cá, quer dizer, é muito precoce isso, mesmo. Mesmo não, quinto ano de férias. Estavas a falar dos 10. Dos 10 anos. Sim. E aos 14. Mas você sabe que isso é uma história muito básica mesmo no Brasil, do garoto do interior. Que é enviado para a cidade grande estudar. Nas histórias, tem muitas pessoas, assim, é uma coisa bem mais comum do que parece. Ok. Para poder receber, né, a melhor educação, para virar doutor, né, aquela história. Vai virar doutor. Coisa de novela mesmo, né? E eu experimentei isso de verdade, né, de ser enviado para ter melhores estudos. Porque na cidade que dos meus pais moram, Jequi, tem escola. Sabes que Jequi, porque o Jequitibá faz-me lembrar Renascer. Jequitibá Rei. Sim. É isso. Do Facão. Sim, é isso. Sim, então quem é que não se lembra do quem não viu? Quem não viu? Eu amo, eu vi as duas, inclusive. A nova não vi. Eu a segunda não consegui. Não vi o remake. Vi tudo. Eu já há muitos anos que não acompanho. Você não tá vendo Vale Tudo?
Só pequenos certos que passam no. Sabes, só Reels que passam em pequenos certos. Não, aquela de Odette Reutemann é ótima. É demais. Né? Com o meu bem. E depois. Meu bem. Lá vai. Meu bem. Bom, eu não tenho visto. Então não sabe. Tens visto? Não, eu só vejo vídeos a passar na internet. Eu vejo todo dia. Meu Netflix. Pois, Mas eu lembro na altura, na primeira edição, não neste remake. Não, eu a lembro. primeira eu papei era aquilo miúda, tudo. sim, Também. nós papávamos. Pois eu sou uma noveleira de carteirinha, amo novela. mas e depois tive de parar porque a vida não me deixa parar muito tempo para ver coisas. Não dá. Eu paro ainda. Mas fazes bem, é quase ali um momento para. Aquele momento sagrado. E este remake, desligar. pelos certos que eu tenho visto a correr, os personagens estão fortes. Não, é assim, só o facto de ter a rainha Thaís, para mim, Exato. já vale tudo, né? Sim, tem atores que não são tão bons assim. Não, mas a gente entende, mas né? as personagens. Mas as personagens. A que faz do Odette Reutemann. A Débora Bloch. A Débora Bloch, Mas eu ela sei, está ótima. eu os nomes estão ótima todos ela. na Ela ponta está da língua. ótima. E não só, ela quebra com esse padrão de que já na altura era bastante disruptivo. Etarismo, viu? De novo, pegadora de boy. Ai, adoro! Eu também. Tipo, nada impede, ela quer, ela faz. É mesmo, é isso. Amo, e sem pedir desculpas. É, enfim. grande Odete. É sim, pá, senhora. grande Só que Odete uma pessoa, mesmo. mas não vamos esquecer, uma pessoa má. Não vamos romantizar sim, uma pessoa, pronto, a vamos pessoa má. Olha, mas essa é uma grande capacidade dos argumentistas, que é de nos fazerem empatizar. Neste ultimamente, melhor, sim. eu acho que Dos vilões, das não, vilãs. sim, porque é assim, todos nós temos lado sombra, lado Sim. luz, Pronto. não é? E Tem depois mesmo. é ver qual é que sobressai, não é? Sim. É muitas, Qual é que alimentamos muitas mais, vidas, né? Exatamente, qual é que alimentamos mais. E eu acho maravilhoso que nós consigamos encontrar traços Sim. de proximidade. Proximidade, com é verdade. pessoas que São más. Estamos aqui Assassinas. Viste péssimas. como é que tu estavas aqui a falar com uma admiração? Não, é porque é de facto um talento conseguir construir personagens É dessa verdade. forma. E a atuação, né, dela também é ótimo. É pá, não, sinceramente, eu sou fãzíssima. E o jargão do dela Goza é isso, né, meu Possível. bem? Como Meu ela bem. começa com o meu bem, eu digo lá vem. Sim. Meu bem, lá vem. O que é que ela diz? É como? Ela começa todas as frases Sim, com Com o meu meu bem. É. e com pessoas que ela detesta. Ah, Mas Sabe, começa querida? assim. Oi, querida. Assim, Com um ar assim bem debochado. bem, mas muito bem feito. É. muito bem. Enfim, muito bem. está aqui a Momento da novela. É, Exato. o momento Globo, né? Globo SIC, não é? Porque a SIC também Exato. tem Pois essa- Pois é, mas é. passa, não passa? Não Não sei, por acaso Não não sei. É na SIC, Não acho sei. que sim. Não sei como é que Agora não sei. não sei Ai, agora como é que estamos são aqui as a cometer uma novelas. gafe. Não Não? é. Essa parceria existe. Sim. Agora eu não sei é como é que está a nível de que novela é que está a passar neste momento. Não sim, faço mas ideia. vai passar, vale tudo, certeza. Porque há Pois. aquela coisa de como a Globo passou a transmitir cá, não é? Sim. Pois A é. ter canal. Sim, Isto tem isso também. Tem de existir Pois essa, é. Pois essa, é, essa, pois é. essa negociação. Já não, Pois. já não vem tudo para Não si. vem tudo, entendi. Ai, Rodrigo, que Oi. delícia! Cheio de coisas, sou uma pessoa cheia de camadas. Ai, adoro! Mas E mas faltou uma parte. Mas para Qual? a Parte? próxima. Diz. A parte do ajoelho vai ter que rezar, né? A parte da teologia. Adoro, é verdade. Nossa, O quê? segredo Quer? de Estado Ai, isso. é? Então vamos deixar este Isso é assim. demais. Vamos deixar esta Novinho, curiosidade. gente, 18 anos que eu Não tinha. é segredo de Estado, está no Afrolink. Ah, é verdade. Eu sempre falo, adoro. Pois é. É. Queres Mas dizer alguma coisa sobre isso? Não, ela é o meu lado religioso continua ali, né? Ele não tá com uma doutrina em cima, mas é outra coisa que eu tenho aprendido muito nessa virada dos 50. É que a espiritualidade, ela não tem que ser doutrina, não tem que ser, Exato. né, litúrgica. Mas ela tem que existir. A nossa relação com o mundo invisível é uma coisa que existe, né? O invisível existe. Então, eu não posso negar a sua existência. Eu acho que é importante ter isso em conta. E essa coisa, quando eu te falei, né, das mitologias e etc., eu acho que é esse retorno mesmo, de uma forma mais leve, talvez, desse mundo, né, invisível, né? Que a espiritualidade tem a ver com isso, não é só com suas crenças e superstições, mas da sua capacidade de lembrar que o invisível existe, né? E aí você, tipo, se conecta, né? Imagina, o ar tá aqui, eu não vejo, as ondas de Wi-Fi existem, você não vê as redes de Wi-Fi. Exato. Ou seja, você acredita no invisível, né? Mas acho que aí quando você pensa que
o mundo imaginário, invisível e espiritual está conectado muito com uma questão doutrinária, a tendência é que as pessoas se afastem. E de fato, porque a igreja e outras religiões tão radicais acabam afastando as pessoas dessa conexão com esse mundo, né? Que a gente não vê, mas que existe. Eu tenho aprendido isso. Ai, mas vamos continuar a falar porque eu quero saber essa parte da mitologia sim, e das cartas e das cartas e tudo que estávamos a falar antes de começar. Sim. Muito, muito obrigada por este momento. Eu. Amei. Grata. Eu amo sempre. Eu adoro falar. Falei, quando vocês me chamaram, Eu falei, adoro Não, mas diz-me falar. e sabes, tu explicas muito bem, com muita leveza, com Sim. muita entrega. Então foi assim um privilégio ouvir. a minha ingenuidade de Jequi. Ai, tão lindo. Obrigada. Amo. Mesmo. Grata. Obrigada. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita e Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E estamos de volta na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.utalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.